Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa noite, são 6h11, tá no ar o Fute Rio na geral desta segunda-feira, dia 16 de abril de 2018, pra você ligado com a gente na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Este é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol do Rio de Janeiro até às 8 da noite, pra você sintonizado aqui na casa do futebol carioca. Muita notícia, muita informação, debate, opinião e tudo sobre todos os clubes do Rio de Janeiro em todas as suas divisões. Fute Rio na geral, sempre das 6 às 8, toda segunda e sexta-feira, no oferecimento de Furnas, Criativos Design, Engearc Construções e Supermercados Gomes. Hoje no Fute Rio na geral, tem a seleção Fute Rio do Campeonato Carioca já definida. Definida a seleção Fute Rio do Campeonato Carioca, com os vencedores e, é claro, a sua participação que fez toda a diferença durante essa semana. E daqui a pouquinho a gente analisa tudo que envolveu essa seleção e também os nomes que, portanto, integram a seleção Fute Rio desse Campeonato Carioca da primeira divisão. Você escolheu, você votou e daqui a pouquinho a gente anuncia pra você aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Também tem a apresentação dos clubes do Campeonato Carioca com as séries B1 e B2 em destaque para você sintonizado na cobertura mais completa, com notícia, com informação. Hoje teve a reapresentação do Bom Sucesso lá no Campo dos Afonsos em Sulacap. Também o começo dos treinamentos de outras equipes e reforços que vão começando a ser confirmados pelos clubes que vão jogar a segunda e a terceira divisão. Lembrando que nessa semana faltará apenas um mês para o início da Série B1 do Campeonato Estadual. Também tem as competições nacionais. O Volta Redonda fez feio na estreia. Perdeu para o Operário do Paraná pelo placar de 1-0, enquanto os times da Série D se preparam para a estreia, que acontece nesse final de semana. Teremos Madureira, Nova Iguaçu e também o Macaé jogando entre sábado e domingo, e só o Americano entrando em campo na segunda-feira para representar o futebol do Rio na 4ª Divisão Nacional. Aqui notícias, detalhes e informação. E também tem a pitadinha histórica, tem Olha o que eu achei e muito mais no Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. 6h13 no futerio.net, hora do nosso primeiro destaque. O boa noite dele, a Enciclopédia de Bolso. Renan Mafra. Tudo bem, Renan? Boa noite. Boa noite, Andreso. Boa noite, Cláudio Burgo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. O meu destaque inicial, Andreso, vai... como ainda estamos em preparação para a Série B1 do Campeonato Carioca, vou aproveitar e falar dos erros de arbitragem do final de semana. Acompanhamos, eu tive a oportunidade de acompanhar 3 erros: a expulsão do Everton Ribeiro, o impedimento não marcado no segundo gol do Flamengo e também o pênalti que o Rildo claramente se jogou em São Januário e o árbitro acabou caindo na dele. E eu estava aqui com você, André, fazendo o jogo do Flamengo e falei, é apenas o começo, é apenas a primeira rodada e olha que ela nem acabou ainda temos mais daqui a pouco, às 8 horas da noite. Então é muito possível que durante toda essa temporada sofreremos muito com os erros de arbitragem. Pois é, realmente a arbitragem que não é um mal apenas no estado do Rio de Janeiro, muito longe disso, né? A gente está acostumado a ver isso em todo o território nacional. 6h15 no Fute Rio na geral, mais um destaque, mais um boa noite agora com ele. Cláudio Burger. Tudo bem, Burger? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Renan. E boa noite a todos que estão ligados em futerio.net. O Voltaço estreia com derrota, jogando fora de casa. E agora tem a missão de vencer o Cuiabá dentro de casa, nos seus domínios, e o Cuiabá que vem de vitória dentro de casa, né? Vamos ver se consegue os 3 pontos, se recuperando sábado diante do Cuiabá.
E precisa mesmo, a verdade é que realmente necessita de uma vitória a equipe do Volta Redonda. E é claro que também falaremos sobre essa derrota do Voltaço ontem para o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná, para você sintonizado aqui na transmissão mais carioca da sua internet. São 6h16 e você, ouvinte, a parte importante do nosso programa. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e tem vez aqui no Fute Rio, na geral, mandando seu recado nas redes sociais, pelo Twitter, @site Fute Rio, pelo facebook.com/Fute Rio. E também, é claro, mandando seu alô no nosso Instagram, @Fute Rio, e no WhatsApp em 997-262-997. O que não falta é interatividade para você ligar com a gente. Agenda. Transmissões da semana na Rádio Fute Rio, já logo na sequência, e daqui a pouquinho, logo depois do nosso Fute Rio na geral, você acompanha Botafogo e Palmeiras, direto do estádio Nilton Santos, com o Vitor Costa e toda a equipe do FuteRio.net, com a emoção desse jogão. Então logo depois, coladinho com o Fute Rio na geral, você acompanha, portanto, este Botafogo e Palmeiras no jogo que acontece, portanto, nesta segunda-feira à noite. Logo que terminar aqui o nosso programa, estaremos em conexão direta com o Engenhão, com o Nilton, com o Vitor Costa, para esse jogo pelo Campeonato Brasileiro que fecha a primeira rodada. E na quarta-feira teremos mais, teremos Santa Fé e Flamengo, 9h45 da noite, Flamengo e Santa Fé, pela Copa Libertadores da América, para você acompanhando junto com a gente. E é claro, todos os outros jogos da rodada de todos os campeonatos, você curte em tempo real no Placar Fute Rio, melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponte Esquerda, cansado de guerra, mas Ponte Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço aí geral da rádio. FuteRio.net. Valeu, grande MC Serginho, sempre ligado aqui na Casa do Futebol do Rio de Janeiro, porque você sabe, aqui na transmissão mais carioca da sua internet, você está sempre com a gente. Em qualquer lugar do mundo, você ouve a Rádio Fute Rio. Radio Fute Rio, Passion Live. Radio Fute Rio, Leidenschaft leben. Passion in vivo. Radio Fute Rio, passie leven. Radio Fute Rio, passione in diretta. Radio Fute Rio, trust primum. 直接の情熱，直接的激情。 Todo mundo já sabe. Fute Rio é paixão ao vivo. 6h mais 18 minutos, aqui FuteRio.net, a casa do futebol carioca. E lembrando que daqui a pouquinho tem o anúncio dos vencedores da Seleção Fute Rio do Campeonato Carioca de 2018, primeira divisão do estadual. E é claro que aqui no FuteRio.net você não vai perder nenhuma informação. Muita gente votou, hein? Galera chegou junto e votou durante esta semana, durante esses dias, com todas as informações aqui dentro do nosso FuteRio.net, votou nos seus jogadores prediletos e já nós teremos, portanto, aqui dentro do Fute Rio na geral, o anúncio dos vencedores da nossa gloriosa Seleção Fute Rio, para você que curte o nosso programa, que curte o futebol carioca e que votou também nos seus jogadores, dos clubes grandes, dos clubes pequenos, enfim, todo mundo teve o seu espaço aqui dentro do FuteRio.net, da nossa Seleção Fute Rio. Mas isso é daqui a pouquinho, isso é no nosso segundo bloco. Por enquanto a gente continua girando notícia e informação e também debatendo os principais temas do futebol carioca durante este final de semana e, é claro, dando um enfoque especial naquilo que rolou dentro da emoção dos clubes que se preparam para as séries B1 e B2 do campeonato estadual. Afinal de contas, já está todo mundo se preparando, já quase todos os clubes realizando a sua pré-temporada para esta competição. E é claro que você vem com a gente aqui no FuteRio.net para saber sobre tudo isso e muito mais. Às 6h20, aqui na Rádio Fute Rio, já dando uma passadinha nas nossas redes sociais para ouvir o que o torcedor tem a dizer. Mas antes disso, dando um giro por aqui sobre o FuteRio.net e também as notícias que já estão em destaque dentro do nosso site. Aproveitando, daqui a pouquinho vou falar do Bom Sucesso, porque estou voltando lá da reapresentação do elenco do Bom Sussa lá em Sulacap, e já nós falaremos também sobre esse momento da equipe do Cesso para o campeonato estadual. Viemos de longe, mas estamos aqui para trazer toda essa informação. Por enquanto, tem notícia fresquinha no FuteRio.net, Renan Mafra. O Barcelona tem um novo reforço, Léo Andrade, ex-Séries,
vai jogar a Série B1 do Campeonato Carioca com a camisa do Barcinha. Ele que já foi anunciado, tem 35 anos de idade, atacante grandalhão, rodado aí por vários clubes. É um bom reforço pro Barcinha, na tua visão, Renan? Eu acho que sim. Acho que traz uma experiência que o Barcelona não teve muito ano passado. O time do Barcelona era bom, mas com muitos jogadores jovens. E você pensa que chega um jogador dessa qualidade com essa experiência, já é uma melhora grande que o clube acaba tendo. Então eu vejo muito positivo essa chegada do Léo Andrade. Acho que outros jogadores devem chegar. E também é um atleta que trabalhou com o Mazolinha no Bangu, né? Então é uma indicação. O Mazolinha é muito fiel a alguns jogadores que, quando trabalharam com ele em outros clubes, mostraram dedicação, trabalho sério, não se acomodaram. Sempre leva o pessoal, né? Leva uma galera que ele confia muito. O Léo Andrade é um deles e por isso ele está já treinando no Barcelona. Vai reforçar essa equipe para o Campeonato Carioca desse ano, na verdade. É o sucesso, portanto, aí que a gente deseja para o nosso glorioso Léo Andrade. Fala aí, Cláudio Burger. Também Douglas treina lá, garantido. já está lá no elenco treinando. Basicamente é o mesmo elenco do ano passado, com alguns reforços que o Barcelona deve ir atrás. É isso aí, vamos então acompanhar aqui no futerio.net toda a informação. 6 horas mais 22 minutos, 6h22 agora, como eu falei, é hora de falarmos do Bom Sussa, é hora de sabermos as últimas do Rubro Anil da Leopoldina, chegando aqui no Futerio na geral. Para a torcida rubro-anil, palmas eu peço, na Leopoldina. Sucesso é o assunto de agora aqui no futerio.net. Bom Sucesso que hoje se apresentou lá no estádio, aliás, lá no campo dos Afonsos, em Sulacap, portanto, na zona oeste do Rio de Janeiro. Equipe já realizando o seu primeiro treinamento. Em princípio, muito mais conversa do que necessariamente atividade. Em relação ao técnico, ainda não há uma definição. Bom Sucesso ainda não garante o nome de Toninho Andrade como o treinador. Em princípio, as conversas seguem acontecendo, mas não há qualquer tipo de oficialização por parte do clube, no sentido de garantir que o técnico vai continuar para essa temporada de 2018. Ele que comandou o time na reta final do Campeonato Carioca e que agora tem tudo para ser o comandante, o treinador também nesta segunda divisão do Campeonato Estadual. Mas falando em relação aos jogadores, esses a gente pode trazer, ou relativamente a isso, a gente pode trazer algumas novidades. Lembrando que o Bom Sussa caiu da primeira divisão, jogou aí o Grupo X e agora faz parte do elenco, faz parte do Campeonato Carioca da segunda divisão da Série B1, onde vai fazer a sua estreia no próximo dia 19 de maio. Equipe que se reapresentou em Renan Mafra e Cláudio Burger. Goleiros Caio e Pedro, lateral Thiaguinho, zagueiros Vitor, Guilherme, Lucas Tavares e Renan, volantes Felipe Silva, Wallace, Léo, Mauro e Matheus, aliás, Mauro e Martins, meias Kelvin, Matheus Salgado e Marcos e atacante Maicon. O Maicon é o Maicon do Serrano, o jogador que foi contratado aí junto ao Leão da Serra e que agora então vai defender o time durante esse campeonato carioca da Série B1. Jogador que foi contratado junto à equipe Petropolitana. É um meia atacante na realidade, mas que deverá atuar como atacante durante esse ano de 2018. Lembrando que também parte da comissão técnica, apesar do Toninho Andrade não ter sido confirmado, também já foi anunciada. Auxiliar técnico Glaucio, também os preparadores físicos Wagner e Pedro e o preparador de goleiros Omar. Fazem parte, portanto, da comissão técnica e há uma possibilidade do Toninho Andrade permanecer. Cláudio Burger, como vê esse Bom Sucesso com esses nomes aí que foram anunciados, já garantidos? Outros jogadores deverão chegar ao longo desta semana para defender a equipe dentro do Campeonato Carioca, mas em relação a esses reforços até agora, o que dá para falar sobre esses jogadores que o Bom Sucesso já tem? Alguns deles, inclusive, permanecendo da própria segunda divisão, não saíram do clube. O Bom Sucesso vem naquela pós-ressaca, né, de rebaixamento. Durante 5 anos ficou batendo na trave, até que esse ano ele conseguiu a façanha de conseguir cair, né? Façanha é ótimo. Não é?
porque dizem que a água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que enche o saco o barulho. Exatamente. Que o barulho é chato mesmo. Pô, demais. Então... rapaz. É o quê, rapaz? Nunca parei pra escutar. Vai, chega ali no Sana, ali em Casimiro de Abreu, que ali o que não falta é cachoeira e água batendo na pedra. Ali você vai ver. Aliás, daqui a pouquinho falaremos do CAEC também. Então, o Bom Sucesso vem tentando se reestruturar, fazer o caminho todo de novo e de volta a elite, né? Se é que tem elite nessa seletiva, né? Então, vem tentando aos poucos, ainda na indefinição de Toninho Andrade, se vai ou não. Toninho Andrade deixou em aberto se ficaria ou não no Bom Sucesso, que o Marcelo Salgado estava resolvendo algumas pendências extracampo para continuar com o bom técnico Toninho. E o Bom Sucesso vem se reforçando, tentando voltar para a seletiva, né? Para nossa querida federação. É a elite, né? Entenda como elite. Entenda como que. Então, já começa a ter um esboço de um time para disputar, não participar, enfim, disputar a Série B1 ou a segundona do Rio. Apenas para confirmar, Glaucio Carvalho é o nome do auxiliar técnico, ele que foi auxiliar do Caio Couto no Campeonato Carioca de 2015 e na Copa Rio também. Em 2014 ele esteve com a equipe do Bom Sucesso e, portanto, o Glaucio Carvalho como auxiliar técnico assumindo de momento. Foi ele que hoje, inclusive, ministrou essa atividade lá no bairro de Sulacap. Sobre esses nomes, ô Renan, a gente pode destacar aqui alguns que permaneceram. Goleiro Caio, que foi reserva do Fabrício do Léo Flores durante o estadual. O Léo Flores, a tendência é que ele continue para esse ano. Ele não treinou hoje, mas a tendência é que ele continue. Também o Thiaguinho, lateral, que a gente já conhece bem de tantos anos do Gonçalense, que também atuou esse ano pelo próprio Bom Sucesso. Zagueiro Vitor, o Vitor Louco. Também o Lucas Tavares, que foi titular. O Felipe Silva, o Mauro, que era do Bangu. O Matheus Salgado e a novidade, talvez a principal, que seja o Maicon, vindo do Serrano. É a grande novidade desse elenco, né? Porque, de fato, um grupo praticamente com os mesmos jogadores. Você vê que alguns atletas aí foram os mesmos que estavam no Bom Sucesso. E algumas curiosidades, né? O Caio, por exemplo, estava treinando no Santa Cruz. O Caio chegou aí pro Santa Cruz. Santa Cruz, parece que o Dudu não vai ficar mesmo. O Dudu é uma das poucas baixas que o Santa Cruz teve em relação ao ano passado. Vamos ver aí aonde que o Caio vai jogar, né? O Caio, a grande verdade é que ele chegou ao Santa Cruz, inclusive com status de titular. Então não sabemos qual clube ele vai jogar. O Vitor, na verdade, ele tem contrato com o americano ainda. Sim, é verdade. Ele tem aquela situação da lesão, que ele se machucou ano passado no clube. Então ele ainda tem contrato com o americano. Mas, de resto, eu acredito que esses jogadores devam permanecer. E também vejo até com uma possibilidade do Bom Sucesso repor à altura algumas perdas que teve aí com os jogadores já deixando o clube nesse período aí pós-rebaixamento. É verdade, realmente, o Bom Sus é bem lembrado. O Caio, ele chegou a ser dado como certo no Santa Cruz, a gente até deu a informação aqui dele, com o Vinícius Guzmão também, zagueiro que ano passado foi seleção. O nome que eu senti falta e que também não foi confirmado, mas também não foi negado, é o do atacante Jackson. Ele que ainda tem contrato longo, inclusive com o Bom Sucesso, é o único jogador que ainda permanece com o nome no Bira, né, do lado do Bom Sucesso. Exatamente, e é um atacante até de certa qualidade, chegou ao Bom Sucesso com um certo peso. E o Bom Sucesso conseguiu fazer esse contrato longo com ele. É o único atacante que tem contrato. Então, se ele ficar para uma Série B1, eu acho que vai ser um jogador muito importante pela qualidade que ele tem, né? Até pelo faro de gol que ele demonstrou na Série A do Campeonato Carioca, praticamente aí com uma média de 1 gol por partida. Agora, será que dá para pensar no Bom Sucesso de repente brigando mais em cima esse ano? Porque a gente se acostumou a ver um Bom Sucesso sempre chegando. A verdade é que o Bom Sucesso nas últimas segundas divisões que jogou subiu. Em 2011 subiu, em 2013 subiu. A gente se desacostumou de ver o Bom Sucesso na segunda, mas sempre foi um time, nessa década podemos dizer, 100% de aproveitamento, embora tenha realmente jogado muito pouco. É um clube que sempre que jogou a segundona jogou bem, né, o Renan Mafra? E esse ano tenta fazer valer
essa tradição esse ano mais uma vez. Principalmente, como você disse, Andreas, nos últimos anos, né? É que o Bom Sucesso ficou um certo período aí na primeira divisão e esquecemos um pouquinho na segunda, mas nas últimas vezes que acabou disputando a competição foi muito bem. O que tá mais me preocupando no Bom Sucesso agora é a situação de um espaço curto para preparação, né? Apenas um mês, aí 33 dias até a estreia no Campeonato Carioca, porque eu acho que vai dar para formar um bom time. A grande questão é saber se esse período de treinamento... Eu acho que parte física não é nem o grande problema não, né? Apesar até de que... porque em um mês dá pra acertar. A questão é muito mais que tem a ver com o entrosamento. Exatamente. Porque no caso do Bom Sucesso, talvez não seja um problema, porque a gente já falou aqui de uma porção de jogadores que permaneceram. Mas muitos saíram também, pois né? Os principais. Alguns dos principais, tem esse lado também. Então, mas acho que dá pra pensar em um time pelo menos bem organizado e bem disposto quando a bola começar a rolar. Né? Ah, não, isso sim, eu acredito que vai acontecer. Acho que vai ser um dos times que pode chegar aí brigando pelo acesso. E eu acredito também muito dessa diretoria. Eu acho que apesar do descenso, vão montar um time digno para essa Série B1 do Campeonato Carioca para tentar retornar à elite rapidamente. 6 horas mais 32 minutos, 6h32. Você está aqui na casa do futebol carioca, você sabe, né? No Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Na nossa pitadinha histórica, voltando no tempo do ano de 1939. No dia como de hoje, o Vasco venceu o Bangu por 3-0 em São Januário pelo Campeonato Carioca. O jogo que teve gols marcados por Fantoni, Nijinho e Luna. O Vasco jogou com o Nascimento, Jaú e Florindo, Aziz, Zarzur e Argemiro, Orlando, Alfredo, Nijinho, Viladônica e Luna. O Bangu com Francisco, Enéas e Camarão, Pichim, Rodrigo e Leitão, Pituca, Ladislau da Guia, Baiano, Stanislau e Dininho. Pichim foi expulso. Vasco 3, Bangu 0, em 16 de abril de 1939, há exatos 79 anos atrás. 7 horas mais 33 minutos, 7h33. Você segue participando no Twitter, @SiteFuteRio. Abraçando aqui o Everton Neves, o Biel Haroldinho, também o Gabriel Lima, a NASA Lisboa, Alexandre Cardoso, o Edson Lino Macedo e também o João Batista da Silva, todos aqui com a gente. 6 horas mais 33 minutos. Tem detalhe, Cláudio Borgo? Sabe quem faz aniversário hoje? Quem? Luiz Edmundo Lucas Correia. Não me lembro desse nome. Cocada. Exatamente. Rapaz, tá bom, hein? Agora lembrei. Eu falei Luiz Edmundo, que nome é esse? É verdade, dele é hoje. Cocada. Cocada Eterno Triunfo. Parabéns. Exatamente. Aí ao homem do gol do título carioca de 1988. Gol que ficou pra história. 6 horas mais 33 minutos, 6h33 aqui no FuteRio.net. Já tem o resultado da seleção Fute Rio, hein? Do Campeonato Carioca, já você acompanha aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Também tem os recados da galera do Facebook, em facebook.com/FuteRio e muito mais aqui no nosso Fute Rio na geral, que vai até às 8 da noite. Então é claro que vale a pena você estar com a gente, você vir conosco, estar do nosso lado aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Você segue participando com muitas notícias. Já também falaremos dos times das séries B1 e B2 do campeonato estadual. Tem muita informação. Fute Rio na geral é isso. É debate, é notícia, é opinião e é claro, é você muito bem informado com tudo que rola do futebol do Rio de Janeiro, com todas as informações para você sempre ligado com a gente e, obviamente, também em cima da jogada aqui na cobertura, na transmissão mais carioca da sua internet. Rápido break, a gente volta aqui, como sempre, toda segunda e sexta-feira na sua rádio Fute Rio. Paixão por futebol. Fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Olá, eu sou o Pedro Sober. Fui medalha de bronze no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em 2015. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net.
Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. A energia de Furnas está sempre com você. Somos paixão por futebol. Somos FuteRio. Você está na Rádio FuteRio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio FuteRio. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334. Esta é a Rádio FuteRio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol. Planeta. www. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio FuteRio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Continue a sintonia. FuteRio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio FuteRio. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Você, ouvinte do FuteRio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV FuteRio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV FuteRio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV FuteRio, é o FuteRio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio FuteRio. Rádio FuteRio. Você está ouvindo a Rádio FuteRio. www.futerio.net. Paixão pelo futebol. FuteRio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio FuteRio, são 6h39, esse é o FuteRio na geral. Debate e informação do futebol do Rio de Janeiro até 8 da noite, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo, eu também tô sempre paquerando o site FuteRio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No FuteRio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio FuteRio. FuteRio.net.
Valeu, Luiz Roberto, sempre ligado aqui no FuteRio.net. 6 horas mais 40 minutos, 6h40 aqui na Rádio Fute Rio. Mais uma vez abraçando a galera que participa junto com a gente, que dá também aquela chegada junto no nosso facebook.com/FuteRio. Galera que já nos ouve, que já nos acompanha, que tá com a gente aqui ao vivo no nosso Fute Rio na geral, acompanhando a cobertura mais completa do futebol carioca. Daqui a pouquinho, como eu disse, teremos o anúncio da Seleção Fute Rio, os melhores jogadores do campeonato carioca. Vou dar uma olhadinha aqui quem tá curtindo nossa transmissão. O João Geraldo tá aqui falando: parabéns ao Fute Rio por sempre divulgar as coisas do América, tô sempre ligado, valeu, João. Watson Araújo, Alexandre Moreira tá aqui falando: acho discutível o pênalti do Vasco, o juiz estava longe do lance, só pela TV é possível emitir uma opinião, qualquer juiz daria o pênalti. Jailson Carmo: olá, equipe Fute Rio, sempre na escuta aqui em Macaé, já deixando aqui meus parabéns pelo belo trabalho lá no YouTube, 20 vezes segundona, verdade, galera tá chegando junto, tá acompanhando, Cláudio Burger, o nosso documentário, primeiro documentário original do FuteRio.net, com as histórias do Gabriel Andreso e do Vitor Costa, com esse ano 10 vezes segundona para cada um, a 10ª segundona minha, a 10ª segundona do Vitor, por isso 20 vezes segundona, um episódio de cada vez, e a galera tá chegando junto para acompanhar. Agradecer e dar os parabéns aos dois, belíssimo trabalho, como já dizia Zuenir Ventura, a inveja boa, né? Então eu invejo muito vocês que fazem um trabalho de narração fantástico, então parabéns. E parabéns também pela edição do vídeo, que ficou sensacional, espetacular. Quem não viu, vai lá no canal Fute Rio, dá uma olhada que vale a pena conferir. A gente tenta. Obrigado, Cláudio Burger. E você, Renan, já viu 20 vezes segundona? Já, e o Cláudio Burger citou uma situação interessante. A edição de todo o trabalho feito por vocês, e parabéns, porque foi um grande trabalho feito até agora. Ah, tá certo. Esse é o Renan Mafra, tá sempre acompanhando o Fute Rio na geral. Esse acompanhou, esse aí viu, rapaz. Esse é o nosso 20 vezes segundona, pra você relembrando aqui na transmissão mais carioca da rede. 6 horas mais 42 minutos, 6h42 aqui na Rádio Fute Rio. Bom, vou dar outra passadinha aqui rápido no Twitter. O Fábio de Souza tá aqui nos acompanhando. Fica aí o nosso abraço, nosso agradecimento, porque agora, e o que? Diria Pablo Vittar. Agora é o momento de conhecermos os melhores. Eles, os craques, os jogadores que você elegeu, os jogadores que você escolheu aqui no FuteRio.net para fazerem parte da Seleção Fute Rio do Campeonato Carioca em 2018. Lembrando que foi uma semana, na realidade, de votação, e a partir de agora nós vamos conhecer os craques da Seleção Fute Rio do Campeonato Carioca 2018. Com direito ao nosso tema da Seleção Fute Rio, que por uma grande coincidência é o mesmo tema das Olimpíadas, agora nós estamos para divulgar, portanto, a Seleção Fute Rio. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar, essa é uma seleção feita pelo público, eleita pelo público, com alguns nomes indicados por nós, aqui do FuteRio.net, ou com todos os nomes indicados por nós, mas a galera é que vota. Você é que elege, você elegeu. Tivemos um número interessante de votos durante esse ano. Eu não cheguei a contabilizar tudo aqui, mas vou fazer uma conta rápida. Eu acredito que nós tenhamos aí chegado à marca Chego, perdão. Uma cruzada pelo português correto, oferecimento de FuteRio.net. Imagino que tenhamos chego e não chegado. Correto, né? Correto. Aos 15 mil votos nessa Seleção Fute Rio do Campeonato Carioca. Antes de mais nada, Renan Mafra e Cláudio Burger têm as suas seleções. Então nós vamos fazer de acordo... Deixa eu só fazer um um adendo. Todo de votação, bolão. Sim. Gente, a gente não tem nada a ver com isso. E no bolão, a gente só tá aqui pra brincar. Aí é só brincadeira, né? Palpite. Mas a gente não tem nada a ver com isso. Foi o povão que tá votou aí. A gente não tem nada a ver com bola gelada, com bola quente, bola tem nada disso aí. Votação foi terminada hoje às 4 da tarde e já temos aqui os números, portanto. Antes, vou fazer aqui aquela
aquele bate-bola rápido que fizemos na seleção da quartona, Renan, com você elegendo a tua seleção por esses nomes ou algum outro eventual nome na tua seleção do campeonato. Vou começar então com a posição de goleiro. E com você, na verdade, posição a posição com o Renan e com o Burger. Goleiro, George da Cabo Friense, Júlio César do Fluminense, Milton Rafael da Portuguesa. Ou um quarto? Não, foi o George. Pra mim foi o melhor goleiro da competição. Acho que ganhou 2 grandes concorrentes e fez um campeonato muito regular. Desde a seletiva até a última rodada, eu gostei muito do George durante a competição. E pra você, Cláudio Burger? Sigo o relator. Tá ok. George, meu melhor goleiro pra mim foi Milton Rafael. Gostei dele, pra mim foi o goleiro mais destacado desse campeonato carioca. Também agarrou demais. Verdade. Os 3 goleiros foram muito bem, Os 3 que foram, agarraram demais. Os 3 goleiros foram muito bem. Na lateral direita, Gilberto do Fluminense, Marcelo do Macaé ou Valdir do Bangu. Agora começando com você, Cláudio Burger. Gilberto do Flu, Marcelo do Macaé ou Valdir do Banguzão. Gilberto. 2. 3. Também escolho o Gilberto como melhor lateral. Lembrando sempre que essa é a seleção que nós, jornalistas, estamos... Jornalista, eu não tô com a vinheta do Gontijo aqui. Mas um abraço pro Gabriel Gontijo. Zagueiro pela direita, Gul do Fluminense, Luan da Portuguesa, Rodolfo do Flamengo, Renan Mafra. Luan da Portuguesa. Também vou com ele. E você, Burgo? Sigo o relator. Então, portanto, Luan também. Ponto para o Luan. Aê! Como se fosse o nosso bola em jogo. Na quarta zaga, Na quarta zaga, Ibanhes do Fluminense, Lucas Cunha da Cabo Friense ou Rabelo do Botafogo, senhor Cláudio Burgo. Pode repetir, por favor? Ibanhes do Fluminense. Ibanhes? Então tá bom. Então o Burger acredita que é o Ibanhes. E você, Renan? Lucas Cunha jogou demais no Campeonato Carioca, mas eu também vou no Ibanhes. Um grande achado do Fluminense, esse jogador. Eu também vou com ele, viu? Apesar do Rabelo ter feito algumas boas partidas, não foi tão constante quanto o Ibanhes. Lateral esquerda, Almir do Goitacás, Ayrton Lucas do Fluminense ou Moisés do Botafogo, Renan? Olha, foi difícil, porque o Almir, pra mim, foi o grande nome do Goitacás nesse Campeonato Carioca, que outros jogadores acho que não apareceram tanto como se esperava. Teve o Luquinha que também foi bem, o Rodriguinho, mas o Almir foi muito bem. O Moisés, eu acho que ele chegou e conseguiu suprir aquela ausência na lateral esquerda do Botafogo com a saída do Vitor Luiz, que voltou para o Palmeiras. Mas o Ayrton Lucas jogou demais. O Ayrton Lucas, pra mim, acabou vencendo essa disputa. Então, Ayrton Lucas é o voto do Renan. Você de quarto zagueiro votou pra quem? Ibanhes, né? Tá certo. Pra você, o Cláudio Burgo, Ayrton Lucas, Almir ou Moisés? Moisés do Botafogo, então. Meu voto vai também pro Moisés. Fechado. Só uma pergunta, Sim. Não foi Moisés que desapareceu? Moisés? Moisés abriu o Mar Vermelho, até onde eu sei. Sim, exatamente. Se ele desapareceu depois, eu não sei. Tem uma história. Nunca mais ouvi, né? Tem uma história. Que é milagre que ele fez, milagre divino. Que ele sumiu, ninguém sabe se morreu, se não tem. Você que é ecumênico. Eu tenho notório saber. Ecumênico, eclesiástico. Eu sou sincero, não conheço essa história, mas posso até procurar. Não, na verdade, Moisés acabou... Quem sumiu não foi Jonas, que foi pra dentro da baleia? Não, sim, mas Moisés acabou morrendo pouco antes de entrar na Terra Prometida, né? Ele procurava, mas ele acabou não conseguindo entrar porque ele morreu pouco antes. É verdade. Chegando ali em Tel Aviv. Enfim, voltando ao futebol. Ao meio campo agora, com os volantes. O primeiro volante, Jadson do Fluminense, Jonas do Flamengo e o Rodrigo Lindoso do Botafogo, Cláudio Burger. Jadson, Jonas ou Lindoso, uma das raras disputas, talvez a única, em que só tivemos na nossa seleção Fute Rio representante de clubes grandes. Jadson, Jonas ou Lindoso? Jonas, então. O homem que sumiu. Esse sumiu. Esse foi pra dentro da baleia. Do peixe grande, na verdade. Schweinsteiger do Maranhão. Pra você, o Renan Mafra. Meu Deus, me desculpe pelo voto. Jonas também, né? Eu vou de Jadson. Vou contrariar os amigos, você voto vencido, mas pra mim ele foi o melhor primeiro volante. Na verdade... Embora não tenha jogado bem nessa posição, porque os 3 volantes variavam muito. E essa questão que você falou, um desses 3 ou um quarto. O meu melhor primeiro volante, na minha opinião, foi o Muniz da Portuguesa. Então pode ser. Assim, eu achei que fui voto vencido na escolha aí dos 3. Eu teria colocado o Muniz, pra mim o segundo... Na verdade não foi o segundo, pra mim o segundo foi o Jonas. E o terceiro foi o Douglas Pedroso, que também jogou demais. Jogou muito bem. Jogador do Boa Vista, mas
entre esses 3 eu votei no Jonas. Eu falei até aqui em relação a esses nomes, mas é claro que o Burger e o Renan têm a liberdade para nomear qualquer outro. Na segunda posição de volante, João Paulo do Botafogo, Lepu do Macaé ou William Maranhão do Boa Vista, Cláudio Burger. Vou ficar com o Maranhão. Maranhão, né? Esse é o voto então do Burger, escolhendo William Maranhão. Teve várias transmissões pela TV. Sim. Falavam Lepo. Lepo não, é Lepu, gente. Foi sim. Lepo é a música. Lepo. É verdade. Renan, e aí, nesse meio campo aí, um quarto ou fica nesses mesmos João, Lepu, Maranhão? Não, o Maranhão jogou muito, o João também, infelizmente teve essa lesão grave, mas o meu voto vai no Lepo. Lepo. Uma cruzada pelo português correto também, chegando aos apelidos. Poderia ser Lepo, né, mas é Lepu. É Lepu, no caso dele é Lepu. É verdade, eu também voto no Lepu como o melhor segundo volante. Agora do meio campo, lembrando que essa seleção tá no 4-3-3. Bruno Tubarão da Cabo Friense, Felipe Gabriel do Boa Vista, Paquetá do Flamengo, Renan. Lucas Paquetá do Flamengo. Paquetá, então. E você, ô Cláudio Burger, seu voto? Paquetá. Eu também vou de Paquetá nesse meio campo da equipe do Carioca. Agora no ataque, hein? Posição de atacante pela direita, Eric Flores do Boa Vista, Marcos Júnior do Fluminense ou Iago Pikachu do Vasco da Gama, senhor Cláudio Burger, o seu voto? Rapaz, a dúvida é entre... Vou ficar com o Marcos Júnior, porque o Pikachu é um lateral, mas vou ficar com o Marcos Júnior. Marcos Júnior, então, né? Então tá ok, esse é o voto do nosso Cláudio Burger. Pra você, Renan? Apesar de ser um lateral, ele jogou improvisado naquele setor, eu vou no Iago Pikachu. Marcos Júnior jogou demais também, pra mim foi um dos principais jogadores do Fluminense na competição, mas o Pikachu, acho que ele fez a diferença em alguns jogos a favor do Vasco. Então, também vou com o Pokémon do Pará. Rapaz? Sim. Beleza. Então. Centroavante, João Carlos da Cabo Friense, Pedro do Fluminense ou Pipico do Macaé. Ou outro, Cláudio Burger. Pipico ou... João Carlos ou Pedro? Pedro. Sem dúvida. Pedro Queixada. Exatamente. Você, Renan? Normalmente eu voto no jogador que é o artilheiro da competição nessa posição. Mas eu vou no Pipico, porque ele perdeu só por um gol pro Pedro. E também ele era um jogador que jogava totalmente isolado nesse ataque do Macaé. E aliás, daqui a pouquinho falaremos, confirmou a sua volta. A volta do que não foi, na verdade. Não, né? foi o Pipico. Então eu acabei votando no Pipico por esse motivo. O Pedro foi um jogador muito importante. O Pedro, inclusive, vem ajudando a equipe do Fluminense em assistências. Ontem ele chegou na sua 3ª assistência na temporada. Mas por esse fato de ter um time bem limitado para jogar para si e ter feito mesmo assim 6 gols, meu voto foi no Pipico. Eu saí um pouco do que é comum, ao meu ver, em uma votação de seleção, que eu normalmente voto no artilheiro. Ano passado tivemos aí a votação da seleção do brasileiro, né? Sim. Eu gostei muito quando botaram Henrique Dourado e Jô na frente, porque eles empataram na artilharia. Pois né? Mas dessa vez eu saí um pouco do comum e votei no Pipico. Tá certo, então. Eu votei no Pedro também. Então, pra mim o Queixada foi o melhor atacante, centroavante, na verdade. E atacante pela esquerda agora. Anderson Lessa do Bangu, Paulinho do Vasco ou Romarinho da Portuguesa, Renan? Apesar do Romarinho ter jogado muito, Paulinho do Vasco. Cláudio Burger? Paulinho. Também vou de Paulinho. Ele que teve realmente uma... É verdade. Grande Paulinho que teve uma grande atuação. Técnico, Abel Braga, Alberto Valentim ou Eduardo Wallace? Cláudio Burger. Vou ficar com o campeão, o Valentim. Valentim, né? Então Valentim de técnico é o voto do Burger. Não é o dia de São Valentim, mas é Valentim. Verdade, não é 14 de fevereiro, já passou. E pra você, Renan? Também com o Valentim até explico. Eu acho que o Abel ele deu um jeito nesse time do Fluminense de uma maneira que ninguém esperava. Mas o Valentim pegou um Botafogo com o Felipe Conceição. Não deu certo e parecia que não iria dar se continuasse com o Felipe Conceição. E o Valentim conseguiu transformar esse time em campeão. Então por isso meu voto no Valentim, Alberto Valentim. Também voto no Alberto Valentim como técnico. E agora a revelação. Ibanez do Fluminense, Matheus Babi do América ou Paulinho... Aliás, Matheus Babi do Macaé ou Paulinho do América, Renan Mata? Eu acho que o Paulinho jogou muito bem o Campeonato Carioca. Foi até uma surpresa, por muitos jogos barrou o Marlon. Mas eu vou ficar com o Ibanez pelo fato do Ibanez, como falamos, fez uma competição muito boa, um achado do Fluminense. Por isso, eu votei nele na zaga, voto também para revelação. Para você, Cláudio Burger? Paulinho.
Paulinho do América, o voto, portanto, do Cláudio Burger. Então, Paulinho do América? Do América, Paulinho do América. Lateral, portanto, do Mecão nesse campeonato carioca. Bom, citando então aqui a seleção do campeonato, na opinião do Renan Mafra: George, Gilberto, Luan, Ibanez e Ayrton Lucas, Muniz, Lepu. Aliás, eu falei que votei aqui no Paulinho. Eu falei aqui do atacante esquerdo, né? Ah, sim, falei. É o Paulinho também. Né? Paulinho do Vasco. É verdade, Paulinho do Vasco. Porque eu pensei em colocar o Lucas também, mas o Paulinho, pelo campeonato que fez, na minha opinião, foi melhor. Mas o Renan, com George, Gilberto, Luan, Ibanez e Ayrton Lucas, Muniz, Lepu e Paquetá, Pikachu, Pipico e Paulinho. Técnico Alberto Valentim, revelação Ibanez. O Cláudio Burger votou da seguinte maneira: George, Gilberto, Luan, Ibanez e Moisés, Jonas, William, Maranhão e Paquetá, Marcos Júnior, Pedro e Paulinho. Eu votei com Milton Rafael, Gilberto, Luan, Lucas Cunha e Moisés, Jadson, Lepu e Lucas Paquetá, Iago, Pikachu, Pedro e Paulinho, técnico Alberto Valentim, revelação Ibanez. Agora é o momento de conhecer aqueles que você votou, aqueles que você escolheu aqui no futerio.net como os melhores desse campeonato carioca, nome por nome, clube por clube, posição por posição. Começando com o melhor goleiro, os indicados foram os seguintes: George da Cabo Friense, Júlio César do Fluminense e Milton Rafael da Portuguesa. E com 78,07% dos votos, lavada, portanto, o vencedor, o melhor goleiro do campeonato carioca na escolha do público do futerio.net foi Milton Rafael da Portuguesa. É, portanto, o melhor goleiro desse campeonato carioca, de acordo com a opinião do público, batendo o George e Júlio César com facilidade. Renan Mafra também fez uma grande competição, né? É justa essa vitória. E o Milton Rafael, pelo segundo ano consecutivo, ano passado venceu pelo Macaé, esse ano acabou conseguindo essa premiação pela Portuguesa. Agora, indo para a posição de lateral direito, os indicados foram os seguintes. Aliás, uma votação muito equilibrada: Gilberto do Fluminense, Marcelo do Macaé e Valdir do Bangu. Com 45,81% dos votos, o melhor lateral direito do campeonato escolhido pelo público do futerio.net, que compõe a seleção Futerio, é Valdir do Bangu. Valdir, que, portanto, fatura como melhor lateral direito, bateu o Gilberto por pouco. Na véspera, Burger, eles estavam empatados, só que o Valdir conseguiu arrancar, dar o sprint final e ganhar. Fazendo a diferença, né? Justo, então, parabéns ao Gilberto, então parabéns. E também ao Valdir, portanto, como grande vencedor dessa seleção Futerio. Zagueiro pela direita, o zagueiro de área. Nós tivemos os indicados Gum do Fluminense, Luan da Portuguesa e Rodolfo do Flamengo. Com 65,64% do voto, aliás, 65,64% dos votos, também deu Lusa, também deu Portuguesa. Luan, o melhor zagueiro do campeonato do futerio.net, Renan Mafra, batendo Gum e Rodolfo, dois times grandes. Esse aí eu acertei, né? Esse aí, o meu voto acabou sendo para o vencedor. Luan fez uma grande competição. A Portuguesa defensivamente fez uma grande competição, né? Então, por exemplo, eu não votaria nele se estivesse na disputa. Como eu disse, para mim o melhor quarto zagueiro foi o Ibanez. Mas eu acho que o Marcão também deveria estar nessa disputa, porque também fez uma grande competição. Mas eu acho essa vitória do Luan justíssima. Bom, dando sequência então aqui sobre a nossa seleção, na quarta zaga, os indicados foram Ibanez do Fluminense, Lucas Cunha da Cabo Friense e Rabelo do Botafogo. Com 59,56% dos votos, temos mais um pequeno em evidência: Lucas Cunha da Cabo Friense, eleito como o melhor zagueiro, o quarto zagueiro desse campeonato carioca pelo público do futerio.net, o Cláudio Burger. Mas, como tá justo, só entrar na votação já faz mérito. E a cidade de Cabo Frio, com certeza, já deve ter votado em peso. Sem dúvida alguma, até pela qualidade que o Lucas Cunha teve. Parabéns. Inclusive, foi contratado, né, pelo Volta Redonda? Exatamente, foi contratado pelo Volta Redonda, o Lucas Cunha. E vai defender aí o Voltaço, já está defendendo o Voltaço na Série C do Campeonato Brasileiro. É verdade, sucesso e sorte para ele. Também, fechando a defesa agora, os indicados para melhor lateral esquerdo: Almir do Goitacás, Ayrton Lucas do Fluminense e Moisés do Botafogo. Mais uma vitória esmagadora, hein? 71% dos votos
71,09 para Almir do Goitacás. O Goita também coloca um jogador dentro dessa seleção. Os pequenos dominando até agora. Almir do Goita, melhor lateral canhoto do campeonato, Renan. Como eu disse, eu votei no Ayrton Lucas, mas o Almir jogou muito. Arrebentou mesmo. Que eu falei, eu achei o Almir o principal jogador do Goitacás, mesmo sendo um lateral. E o detalhe, né, que mantém a tradição de pelo menos um time da seletiva botar alguém na seleção. Ano passado foi a Cabo Friense com o Pedro. É verdade. Agora indo no meio campo, aliás, só recapitulando Gabriel como tá a seleção até agora. Oi? Desculpa, Gabriel é suspeito. O pessoal lá meio que venera o Gabriel Andrés. Mas é o carinho com o FuteRio.net que a gente sempre agradece aqui no FuteRio. Então, recapitulando como tá a seleção, George da Cabo Friense, aliás, Milton Rafael da Portuguesa, Valdir do Bangu, Luan da Portuguesa, Lucas Cunha da Cabo Friense e Almir do Goitacás. No meio campo, os indicados, Jadson do Fluminense, Jonas do Flamengo e Rodrigo Lindoso do Botafogo. E é claro que o campeão não podia ficar de fora, com 38,14% dos votos. Botafogo! Rodrigo Lindoso é o melhor primeiro volante desse estadual, Cláudio Burger. Fez a diferença, né? Então foi decisivo em alguns jogos. Tá aí. Parabéns a Rodrigo Lindoso. Ele que começou no Madureira. Conhecemos bem, portanto, a qualidade de futebol deste jogador. Segundo volante, indicados: João Paulo do Botafogo, Lepu do Macaé e William Maranhão do Boa Vista. Com 44% dos votos, o melhor segundo volante do Campeonato Carioca é Lepu do Macaé. Eleito, portanto, pelo público, e deu também o teu voto, hein, Renan Mafra? Votou no cara, ele ganhou. Exatamente, o Lepu fez uma grande competição, foi um dos principais jogadores da equipe do Macaé, aí ao lado do Pipico, por exemplo, e pra mim mereceu muito essa premiação. Agora indo para o meio de campo, ou para a função de armador, os indicados: Bruno Tubarão da Cabo Friense, Felipe Gabriel do Boa Vista e Lucas Paquetá do Flamengo. Com 47,09% dos votos, uma surpresa: Bruno Tubarão da Cabo Friense, o melhor meia do campeonato. A galera do Cabo Friense votou em peso, hein, Cláudio Burgo? Exatamente. Pior que, assim, a gente não... Dos três, ninguém votou no Tubarão, né? Então, parabéns. E a votação, mais uma vez, Cabo Frio fazendo a diferença. Agora fechando, indo pro ataque. Jogadores de ataque pela direita: Eric Flores do Boa Vista, Marco Júnior do Fluminense e Iago Pikachu do Vasco da Gama. Com 37,73% dos votos, deu Pokémon do Pará. Iago Pikachu, melhor atacante pela direita do Carioca 2018, Renan Mafra. Esse aí eu também acertei. O Iago Pikachu fez uma grande competição e, volto a falar, merece muito esse prêmio pelas grandes atuações que ele teve. Agora melhor centroavante desse campeonato estadual. Os indicados: João Carlos da Cabo Friense, Pedro do Fluminense e Pipico do Macaé. Com 64,23% dos votos, adivinha? Mais um da Cabo Friense, João Carlos. Melhor centroavante do campeonato. Esse, de certa maneira, dá até pra entender. A galera do Fluminense também chegou junto, porque ele se transferiu pra lá depois do Carioca. Mas realmente fez um grande campeonato num estadual em que centroavantes matadores não passaram tão bem assim. Passaram mais em branco do que fazendo gol. Os tricolores, tanto da capital como da região dos lagos, com certeza devem ter votado e fez a diferença toda aí na votação FuteRio. É isso aí. Agora fechando, indo para o ataque, os jogadores de ataque pela esquerda, indicados: Anderson Lessa do Bangu, Paulinho do Vasco e Romarinho da Portuguesa. Com 48,96% dos votos, deu Vasco da Gama, deu Paulinho, que se machucou, mas foi lembrado inclusive como craque do campeonato na festa oficial da federação. E aqui também aparecendo como o melhor atacante pela esquerda, Renan Mafra. Acho que mais do que justo. Como eu disse, o Romarinho fez uma grande competição pela Portuguesa, mas o Paulinho é um jogador diferente. O Vasco vai perder muito sem esse atleta. E eu digo mais, eu acho que o Vasco, Paulinho é um jogador que, tecnicamente falando, é o melhor do Vasco. O segundo melhor é o Giovanni Augusto, que jogou 3 partidas e se machucou 2 vezes. Então, o Vasco está perdendo muito com essas lesões. Fechando agora, indo para a posição de técnico. Aliás, recapitulando a seleção: Milton Rafael da Portuguesa, Valdir do Bangu, Luan da Portuguesa, Lucas Cunha da Cabo Friense, Almir do Goitacás, Rodrigo Lindoso do Botafogo, Lepu do Macaé e Bruno Tubarão da Cabo Friense, Iago Pikachu do Vasco, João Carlos da Cabo Friense e Paulinho do Vasco. Agora técnico:
Abel Braga do Fluminense, Alberto Valentim do Botafogo e Eduardo Alex do Boa Vista. A votação mais equilibrada de todas. Com 35,76% dos votos, deu Boa Vista. Deu Eduardo Alex, melhor técnico do Carioca. Boa Vista! Assim, não foi nosso voto, mas parabéns aí ao Eduardo, que fez uma boa campanha no estadual e por pouco não chegou nas finais das semifinais do Campeonato Carioca. E fechando com a revelação, os indicados e banhos do Fluminense, Matheus Babi do Macaé e Paulinho do América, e com a maior votação esmagadora, 81,91% dos votos, deu Paulinho do América, eleito a revelação do campeonato. A torcida americana também chegou junto, o Renan Mafra, e apesar do rebaixamento, pelo menos alguma coisa o Paulinho tem para comemorar nesse estadual. E é um jogador que pode ser muito importante para a Série B1 do Campeonato Carioca. Uma outra situação, tem o Marlon, talvez mais experiente, pode ser o titular, mas o Paulinho em nenhum momento se abateu quando ele foi para titular do time e voltou para reserva. É um garoto que me parece que tem um lado emocional muito forte, e isso pode ajudar ele durante a carreira. Pois é. Bom, então para fechar, para confirmar como ficou a seleção Fute Rio, da seguinte maneira, recapitulando, seleção eleita pelo público. Goleiro, Milton Rafael da Portuguesa. Lateral direito, Valdir do Bangu. Zagueiros, Luan da Portuguesa e Lucas Cunha da Cabo Friense. Lateral esquerdo, Almir do Goitacás. No meio campo, volantes, Rodrigo Lindoso do Botafogo e Lepu do Macaé. Meio ofensivo, Bruno Tubarão da Cabo Friense. No ataque, Iago Pikachu do Vasco, João Carlos da Cabo Friense e Paulinho do Vasco. Técnico, Eduardo Alex do Boa Vista e a revelação, Paulinho do América. Esses, portanto, eleitos como os melhores jogadores do Campeonato Carioca pelo público do FuteRio.net, e que, é claro, você acompanhou aqui junto com a gente na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, aqui em www.futerio.net. Afinal de contas, vale sempre estar aí ao nosso lado para saber de todas as notícias e também de todas as informações que você acompanhou aqui no Fute Rio. E, é claro, também, evidentemente, seguiremos trazendo tudo para você de todos os clubes do futebol do Rio de Janeiro. Vem aí a Série B1 do Carioca, vem aí a Série B2, e é claro que nós estaremos juntos também aqui no nosso Fute Rio na geral, e obviamente dando também os parabéns aos vencedores da seleção Fute Rio, a todos aqueles que fizeram parte, portanto, dessa seleção e que você acompanhou aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Logo mais, a matéria completa no futerio.net para que você acompanhe junto conosco com detalhes, tudo relativo a essa seleção Fute Rio do Campeonato Carioca 2018, aqui na transmissão mais carioca da sua internet, aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, às 7h08 da noite. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica, como sempre, voltando no tempo para você relembrar com a gente jogos marcantes e que ficaram na história do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, do futebol do Rio de Janeiro, enfim, de uma maneira geral. A gente então volta no tempo para relembrar um jogo entre Flamengo e Botafogo, dia 16 de abril de 1981, e que terminou empatado, placar de 0-0 no Maracanã. O Flamengo do técnico Dino Sani, lembra dele? Pois é, foi técnico do Flamengo durante aquela temporada. O Mengão, naquela altura, atuou da seguinte maneira no Maracanã: Raul, também Carlos Alberto, Luiz Pereira, Marinho Júnior, Vitor Adílio, Andrade Tita, Zico e Nunes. Entrou Peu, no Botafogo de Paulinho de Almeida, que inclusive faria aniversário ontem. Paulo Sérgio, Perivaldo, Zé Eduardo, Gaúcho e Mendonça, Gaúcho, Lima, Marcelo Oliveira, Rocha, Ademir Lobo, Ziz e Mirandinha. Entraram Edson Ferreira e Gerson. Flamengo 0, Botafogo 0, em 16 de abril de 1981, há exatos 37 anos atrás. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei para você ligado com a gente aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro em www.futerio.net, porque agora você relembra com a gente aquelas vozes marcantes, históricas, que ficaram na história do nosso futebol do Rio de Janeiro e que, é claro, você relembra junto com a gente aqui na cobertura mais completa
do futebol carioca. Aqueles narradores que você aprendeu a ouvir, aprendeu a gostar, cresceu ouvindo, aqueles que você só conhece a história, mas que de repente respeita por toda a trajetória que tiveram dentro do futebol, dentro das coberturas esportivas, a gente conta isso para você agora aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, sempre com a marca do Fute Rio, com a nossa lembrança e também com as nossas homenagens para aqueles grandes locutores que fizeram a história do futebol do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai... Calma, não é agora, respira. A gente vai voltar no tempo para a final do Campeonato Carioca de 1989. No dia 21 de junho, o Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 no Maracanã, gol de Maurício. E se você já ouviu, já esteve atento aí no iniciozinho, já sabe quem vai narrar esse gol, né? É o garotinho José Carlos Araújo, pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Depois desse gol, rápido break, na volta, mais Fute Rio na geral até às 8. Logo na sequência, tem Botafogo e Palmeiras ao vivo, aqui no futerio.net. Por enquanto, volte no tempo com a gente. Dia 21 de junho de 1989, olha o que eu achei. Vixe comigo, galera, na mazolinha dentro da grande área. Penetrou, cruzou, era pra Maurício, escorou, entrou! Gol! Do Botafogo! Maurício! Numa escapulinha de mazolinha da canhota. Maurício recolheu, escorou no cantinho direito, marcando o gol do Fogão. Aos 12 minutos do segundo tempo, escreve essa galera. Maurício, Fogão 1, camisa 7, Mengão 0, terminou! Rádio Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. futerio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Rádio Fute Rio. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. A energia de Furnas está sempre com você. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Muito mais som, qualidade e sucesso. Rádio Fute Rio.
Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca. De todas as divisões, de todos os times. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Andreas. Ingressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h15, esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Campeonato Carioca, a segunda divisão, a primeira divisão, Campeonato Brasileiro, acho que a Fute Rio tá de parabéns pelo trabalho que executa, tem que ser louvado também, porque sem vocês, nós, atletas e ex-atletas, não seríamos ninguém. FuteRio.net. Valeu, Maurício, acabamos de ouvir o gol dele aqui no futerio.net, abraço pra ele, grande ídolo do Fogão em 1989. Abraçando a galera do Facebook ligada com a gente na cobertura mais completa do futebol carioca. Guilherme Pérez Fonte tá passando aqui dando um abraço. Sou portuguesa, sou Fute Rio, diz ele. Rubem Rodrigues pede um abraço pra galera do Itaboraí, abraço. Também o Alexandre Moreira, o Luiz Carlos Santos, o Márcio Luiz, o Alexandre lá em Salvador, Bahia, também com a gente aqui na transmissão mais completa do futebol carioca, assim como o Valber Sodré, o Cláudio Carvalho, também o Ricardo Paiva, todos que estão com a gente. Também no Twitter, em @ Tava lá, é colecionador. Ele é colecionador, tava no sábado. O nosso Cláudio Carvalho. Se salvo engano, ele tava no encontro. Se foi esse, Pedro. Mas enfim, acho muito coincidência, sim, mas vambora. Mas um abraço aí pra ele de qualquer maneira. Abraço. Sendo ele ou não. Também o Vander Ornelas, o Rodrigo Dantas, o jogador. Também o Felipe Henrique, Walter Gabriel e toda a nossa audiência aqui na transmissão mais carioca da sua internet. 7h17, daqui a pouquinho tem Botafogo e Palmeiras ao vivo, direto do estádio Newton Santos, com Vitor Costa e toda a equipe do FuteRio.net, com a emoção de mais um jogão do Campeonato Brasileiro nesse fechamento de primeira rodada. Ora agora, em vez de falarmos de Campeonato Brasileiro da Série C, porque ontem teve time do Rio de Janeiro em campo e teve time do Rio de Janeiro perdendo, estreando com derrota dentro desse Campeonato Brasileiro da terceira divisão. É hora de falarmos do Voltaço aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Entrar em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entrar em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. É o Volta Redonda aqui do nosso FuteRio.net, Renan Mafra, que ontem estreou com derrota lá contra o Operário, lá em Ponta Grossa, 1-0. Volta Redonda chegou a ter chances de gol, não aproveitou e acabou derrotado lá no estádio Germano Krieger. Começa com o pé esquerdo, Volta Redonda nesse estadual. Exatamente, começou mal, né, a equipe do Volta Redonda. Você pensando que é um time que sofreu um duro golpe no Campeonato Carioca, acabou conseguindo se livrar aí dessa ida para a seletiva pelo fato do erro do Macaé, mas você começar sendo derrotado é complicado, né? Esperamos que o Volta Redonda consiga se recuperar nos próximos jogos, porque não fez uma boa partida, essa foi a verdade. Volta Redonda não conseguiu apresentar um bom futebol e começou perdendo fora de casa. E eu volto a falar, né? Ano passado o Volta Redonda não foi bem em casa. O Volta Redonda tropeçou muito em casa. Então, se já começou perdendo fora, vai ter que conseguir os 3 pontos em casa de qualquer maneira na próxima rodada. 2 seguidas em casa. Joga 2 seguidas em casa, não é verdade. É pontuar, fazer 6 pontos, ficar com 100%. É aquela máxima, né? Se você conseguir um pontinho fora de casa, ótimo.
vencendo fora de casa melhor ainda. Então tem a obrigação de 6 pontos, 100% nesses 2 jogos seguidos em casa. Volta Redonda agora encara o Cuiabá, Renan Mafra. Apenas para passar aqui os outros resultados, né? O Cuiabá também ganhou, como lembra aqui o Cláudio Burger, mas só dando uma passada aqui nos outros resultados antes de falar desse próximo jogo que terá pela frente aí o Volta Redonda, e quando tiver, vai ser no próximo sábado no estádio Raulino de Oliveira. Os outros jogos do Campeonato Brasileiro da Série C foram os seguintes: Tupi 1, Tombense 0, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino 1-1, também o empate entre a vitória do Joinville em cima do Ipiranga por 1-0 e também a vitória do Cuiabá sobre o Luverdense por 1-0. Cuiabá vem de vitória, o Voltaço vai ter que responder à altura nesse jogo em casa, Renan. E é um time que tem alguns jogadores do Rio de Janeiro, que passaram pelo Rio de Janeiro, a equipe do Cuiabá, né? Então, como você disse, a resposta vai ter que ser muito boa do Volta Redonda para não tropeçar, não deixar pontos dentro de casa. Porque senão, apesar de ser uma competição onde que você só joga durante os finais de semana, é uma competição que não tem tantas rodadas assim, são 18, né? E você começar a ficar para trás, você vê que no ano passado, por exemplo, se formaram um grupo ali embaixo com 3 times. O Mojimirim, que estava com uma crise e ainda está sem tamanho, ficou lá embaixo. E Macaé e Bragantino ficaram brigando. Macaé bobeou, acabou caindo. E aí também, na parte de cima, ficaram assim 2, 3 clubes que já estavam praticamente desclassificados. E ficava uma briga pelas outras vagas. O Volta Redonda acabou levando a melhor e ficando com a 4ª vaga. Mas só que é algo que o Volta Redonda precisará muito dessa pontuação para conquistar aí sua primeira vitória na competição e começar a dar passos mais largos na Série C. Como a Série C no grupo B está equilibrada, né? Sim. Nenhum visitante venceu. E o mandante, quando venceu, foi por 1 gol, por 1-0. Sempre. E só tirando o Botafogo e Bragantino, que é o derby paulista, ficaram no empate em 1-1. Então, nenhum visitante conseguiu os 3 pontos fora de casa. É verdade. Realmente foi essa a situação. E a gente, claro, vai continuar acompanhando aqui no futerio.net os passos do Volta Redonda, que inclusive, como o Renan falou, Marcelo Salles reclamou bastante da arbitragem e tudo mais, mas a verdade é que o Volta Redonda acho que poderia ter conseguido sair lá do Germano Krieger com um resultado melhor, levando em conta que o Operário é um time que está até na 2ª divisão do estadual do Paraná, subiu, apesar de estar indo muito bem. Não sei se subiu ou... prestes a subir. Isso, tá bem na competição. Mas mesmo assim, como você disse, André, é um time da 2ª divisão e do Paraná, né? Que não tem um campeonato da 1ª tão forte assim. O Volta Redonda começar perdendo dessa maneira é algo que preocupa bastante, mas é um jogo atrás do outro. Eu acho que vai ficar mais preocupante se não vencer a próxima partida em casa. Você perdeu, mas venceu em casa, respira, vamos pro próximo jogo fora de casa, mas tem que ter essa vitória contra o Cuiabá na próxima rodada. Marcelo Salles, só uma pergunta, saiu com voz? Rapaz, é difícil, né? Porque ele é tipo o Estevão Soares, né? Sempre termina o jogo rouco pra afônico, caramba, né? Afônico, mas acontece, é o pessoal que se esforça realmente na beira do campo, querendo ver o time chegar às vitórias e aos bons resultados. De qualquer maneira, essa é a situação e sorte ao Voltaço no seu próximo desafio contra o Cuiabá. Jogo rolando, portanto, no próximo sábado, que você acompanha aqui em futerio.net na transmissão mais carioca da sua internet. 7 horas mais 23 minutos. Vamos dar uma passadinha também no noticiário dos clubes da Série D, que estreiam já no próximo final de semana, porque nós teremos o Madureira, o Macaé, o Nova Iguaçu e o Americano em campo. Começando falando do Madura, o Madureira que acertou com o atacante Welber, ele que é o último reforço apresentado pelo tricolor suburbano, jogador que já passou pelo América, pelo Queimados, pelo Resende e pelo Angra dos Reis, sempre atuando aqui no Rio de Janeiro. Gosta desse reforço do Welber no Madureira, ou Renan Mafra? Acho um atacante de muita qualidade e apesar dele ser um jogador de área, sabe jogar muito bem fora dela. O Madureira ganha bastante com a chegada do Welber, mais um atleta para essa função, né? Tem o João Carlos aí, também tem o Igor Felipe que retornou ao clube, mas é um jogador de muita qualidade, acho que chega para somar e muito a equipe do Madureira.
E estou gostando desses reforços do Madureira. Não tem ninguém impactante, não tem ninguém de nome, mas são jogadores que eu vejo com muita qualidade, que podem agregar muito ao grupo, pensando numa Série D de Campeonato Brasileiro. O estádio, como é que andam as obras? É verdade, né? O Tricolor Suburbano já agora com refletores, né? Ou pelo menos não agora, mas serão feitas obras aí à frente para que o clube possa ter refletores de jogos noturnos. Seria uma mão na roda, né, pro Madureira, no sentido de poder voltar a brigar grandes jogos e também ter alternativas até para os jogos não tão grandes assim. E tirar os jogos de 3 horas da tarde, que é criminoso você jogar num sol aqui no Rio de Janeiro, com o sol daquele que não condiz com as tradições do Madureira. É covardia. Mas só lembrando, nada de Arena Madureira. Aniceto Moscou, estádio Aniceto Moscou. No máximo, Rua Conselheiro Galvão, exatamente, né? Isso é importantíssimo de lembrar. É muita perfumaria. Por favor, né? O Madureira, gente, é clube do subúrbio, é clube raiz. Abraçando aqui no Twitter a galera, o Roveri tá dando uma cornetada na América. Tá aqui reclamando da decisão do Luizinho Lemos em não aproveitar os garotos. Tá dizendo, o América tem que acabar. Também o Vander Ornelas. Quem mais que tá por aqui, rapaz? Alexandre Cardoso, Leandro Carvalho, VH Matos, galera do Twitter oficial do Itaboraí, sempre ligado aqui também no futerio.net, na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, sempre curtindo a nossa transmissão. Também o Marcondes, o Leonardo Costa também tá com a gente, além também do nosso glorioso Cláudio JM e também a Cris Barbosa. Fala aí, ô Renan Mafra. Olha, para início de conversa, eu discordo do Luizinho Lemos. Eu aproveitaria esses 3 garotos numa Série B1 de Campeonato Carioca. Mas para mim o caso mais emblemático é o do Frank. Porque o Frank, ele renovou, a diretoria do América chamou o garoto para renovar o contrato até o final do ano, justamente para disputar a Série B1 do Campeonato Carioca. O Frank, que era o capitão da equipe no Sub-20. E aí o Luizinho Lemos simplesmente não quer contar com o garoto. Espero que o América tenha nomes aí na manga, né, cartas na manga, melhores que esses garotos. Eu acho que, lógico, você às vezes pensa em atletas mais experientes, mas de fato eu gostaria de contar com esses jogadores no elenco, gostaria. Vai ser com certeza importante, interessante aí para a equipe. Ainda falando de Série D, só lembrando que o Madureira estreia contra o Linense no Campeonato Carioca Campeonato Brasileiro da Série D, no próximo sábado. Temos também o Americano, que inclusive vem anunciando novos reforços. Cláudio Maradona foi o último deles e depois de amanhã vai apresentar o seu novo uniforme. O pessoal tá fazendo aí um mistério com a nova camisa do Americano feita pela empresa Embratex e vai ter um jogador que de segundona conhece bem, Meia Marquinhos, do Nova Iguaçu. Lembra dele, o Cláudio Burger? Jogador experiente, rodou pelo Nova Iguaçu, tetracampeão da segundona, hein? Talvez seja o maior campeão de todos os tempos. Campeão 2 vezes pelo Nova Iguaçu, 1 vez pela Cabo Friense e 1 vez pelo Mesquita. Ele foi campeão em 2016, inclusive, estava naquele time ao lado do Paulo Henrique, também do Caio César, fazia um meio-campo de muita qualidade nessa equipe do Nova Iguaçu e agora joga pelo Americano. O senhor reforço, experiência não vai faltar para ele, hein? O Americano vem tentando se reforçar, vem forte, é um jogador que conhece bastante esses campeonatos, então o Americano pretendendo ter voos mais altos na Série D do Brasileiro de 2018. Vamos torcer para que consiga fazer isso sem dúvida alguma. O Americano que joga na sua estreia contra o Novo Horizontino no dia 23 de abril, dia do aniversário do futerio.net, lá em Macaé, lá no estádio Cláudio Moacir de Azevedo, para você acompanhar junto com a gente essa emoção do Campeonato Carioca aqui em futerio.net. 7 horas mais 28 minutos, 7h28 aqui na Casa do Futebol Carioca. Também trazendo uma notícia aqui do Macaé. Aliás, para falar do Macaé, vou até colocar o hino, porque o Leão do Norte Fluminense é o assunto de agora, a partir deste momento no Fute Rio na geral. Vamos cantar numa só voz, Macaé Esporte campeão. É o Macaé aqui no Fute Rio na geral, e o Macaé que fez jogo treino nesse sábado
havia uma possibilidade grande, nós informamos aqui na semana passada, de desmanche do elenco. Isso não aconteceu, apesar de ter ficado muito perto de acontecer. E o time jogou com o que tem e conseguiu um belo resultado, 4-0 em cima do Friburguense, em jogo-treino realizado no último sábado lá no estádio Cláudio Moacir de Azevedo. Gols de Felipe Augusto, Pipico, Vinícius Leite e Marcos Vinícius. O Vinícius Leite é um lateral direito 2000, ele é 0-0 e veio do Campus Atlético, jovem jogador. Inclusive eu lembro que teve aquele guia pré-carioca de juniores, aqueles 25 jogadores para se observar. Lembro que eu coloquei o Vinícius Leite nessa votação. Jovem jogador, tem muita qualidade, lateral agudo. Esse Vinícius Leite, 0-0, nascido no ano 2000. Macaé que estreia contra o Itumbiara fora de casa na Série D do Brasileiro, próximo domingo, e que, pelo visto, vai começando a voltar a entrar nos eixos, mas é aquilo, muito em cima da hora. E o lado bom, a volta do Pipico. Ele que tinha acertado, depois desacertou e agora desacertou o desacerto e acertou de novo, Renan Mafra. Tá meio que danificado isso aí. A danificação já foi feita aí. Já foi feita. Mas, de fato, é um jogador que soma bastante. O Macaé conseguir a permanência do Pipico é algo muito interessante, é algo muito importante para a equipe. Eu acho que vai ser, talvez, novamente o líder da equipe, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi um passo importante, porque, de fato, essa situação toda de perder pontos desanima um pouco, mas manter o Pipico, principal jogador do Carioca, é algo muito importante para a equipe do Macaé, visando o acesso nessa competição. Agora, pensando no próprio campeonato, nesse jogo contra o Itumbiara, claro que na sexta-feira a gente vai trazer aqui uma análise mais completa, mas o Macaé já começa pressionado, já começa com esse clima, tendo que juntar, não vou falar em juntar os cacos, mas tendo que arrumar a casa de maneira muito importante, já para um jogo difícil lá no JK em Itumbiara, que é sempre um lugar difícil de se jogar, né? Muito difícil, muito complicado. Eu acho que também não tem jogo fácil. E diferente da Série C, eu falei que não são muitos jogos, né? São 18 no total. Então você se perde, fica uma semana naquela situação, perdi, tem que me recuperar. A Série D é tiro curto. Então, pensar que o Biara é fora, é de jogo difícil, é difícil conseguir informações desse clube. Eu lembro que a Portuguesa ano passado estava desesperada tentando informações. Foi o clube que a Portuguesa menos teve informações. Mas você tem que ir lá, tem que jogar e tem que tentar conseguir um resultado positivo. Eu acho que vai ser uma partida bem complicada para o Macaé, mas a equipe precisa buscar esses 3 pontos fora de casa. 7 horas mais 32 minutos, 7h32 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, debate, opinião, informação e Cláudio Burger na parada. Fala, Burger! Gabriel, você que tem também um fascínio por livros, eu acabei de ler o do Canto do Rio e tô começando a comer o do Madureira, do Júlio Diogo. Vale a pena entrar em contato com ele, que tem histórias, tem estatística desses jogos, que é muito bacana. Boa, bacana. Eu só não peguei a do Campo Grande, que eu ainda vou tentar roubar de você. Pode roubar, que não tem problema não. Mas tem muita coisa lá. Tem muitas... Na verdade tem... São basicamente fichas de jogos, mas é bom de lembrar também. Exatamente. Tem algumas estatísticas bem completas, bem legais. Acho que realmente vale a galera acompanhar, porque é, sem dúvida alguma, muito legal. E daqui a pouquinho, no nosso último bloco do Fute Rio na geral, antes da gente passar a bola lá pro estádio Newton Santos, tem uma aqui que eu acho que o Cláudio Burger vai gostar bastante. Quando formos falar do Serrano, já traremos essas informações. 7h33, esse é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 2003. Num dia como o de hoje, 16 de abril, Vasco e Corinthians empatavam em 2-2 no Campeonato Carioca em São Januário. Gols de Souza e Marcelinho para o Vasco, Rogério e Kleber para o Corinthians. O Vasco de Antônio Lopes jogou com Fábio, Wellington, Paulo Henrique e Wesley, Russo, Bruno Lazzaroni, Léo Lima, Marcelinho Carioca e Wellington Monteiro, Marques e Souza. Entraram Danilo, Cadu e Anderson. No Corinthians de Geninho, Tony, Rogério, Anderson, Fábio, Luciano e Kleber, Fabrício, Fabinho, Jorge Wagner, Liedson, Gil e Leandro. Entraram Renato Abreu, Fumagalli e César. César aquele que foi do São Caetano e também da Inter de Milão. Vasco 2, Corinthians 2, em 16 de abril de 2003, há exatos 15 anos atrás. Tempo passa, hein? 7h34 no Fute Rio na geral, rápido break. Na volta, o último bloco não.
Na verdade, broco talvez, porque já que estamos na nossa cruzada pelo português correto, então pode ser broco em vez de bloco. Mas, enquanto não formos para esse caminho, último bloco do Fute Rio na geral. E na volta tem muito mais para você ligado com a gente. E na sequência, Botafogo e Palmeiras, com Vitor Costa comandando as ações e a transmissão do Fute Rio, direto do estádio Newton Santos, coladinho com o nosso Fute Rio na geral. 7h35, continue conosco no futerio.net, paixão por futebol. Fica por aí, hein? Continue na sintonia. futerio.net. Aonde tiver emoção, futerio.net está ao seu lado. futerio.net. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. A energia de Furnas está sempre com você. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Paixão por futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. futerio.net. A casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreas. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 7h38. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Até 8 da noite, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui Rodrigo Gomes e eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em futerio.net. As melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui. Vem comigo nessa vibe positiva. futerio.net. Valeu, é a fera, Rodrigo Gomes, sempre sintonizado com a gente na casa do futebol carioca.
7 horas mais 39 minutos, hora de continuarmos trazendo notícia, informação, opinião, debate do futebol carioca. Abraçando a galera aqui do Twitter, o André Paulo Bodinar está aqui conosco também, o GR4 Gustavo, assim como, deixa eu ver quem, o João Carlos, também o G7, assim como o Gustavo Viana, Josi Salles, o Michael Lisboa, também o Dylan Patrick, aqui curtindo a nossa foto do Geraldo Assoviador, ele que faria 64 anos hoje, se fosse vivo, o grande Geraldo do Flamengo. Também o Carlos Pinheiro, Danilo Gomes, o Rodrigues, também o Fabão, o Márcio Brandão, assim como a Graciane, o José Pedro Leal e toda a galera ligada com a gente. O Carioca tá aqui falando, na base o craque era ele e não o Zico. Pois é, Geraldo que teve aí uma grande jornada pelo Flamengo, mas que infelizmente nos deixou cedo demais. 7 horas mais 40 minutos aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Agora é hora de continuarmos girando notícia e informação. É hora de falarmos do América aqui na Rádio Fute Rio. Vem de torcer, 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 vem de torcer até morrer, morrer, morrer. Pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é cor do nosso coração em nossos dias. América aqui no futerio.net e que parece que zicamos o garoto, hein, ô Renan Lafra? Fizemos aí a matéria na semana passada. Zicamos, você participou também. Eu? Você colaborou para tal. É? Se movimentou para isso. Foi? Pra matéria, Nem não lembro. fuja da responsabilidade. Ah, tá é brincadeira. O Alfinete... Mas foi verdade. É verdade. O Alfinete, que a gente fez a matéria aqui falando que ele poderia ajudar o elenco do América, jogador da base, hoje veio a definição, ou a denifição, de que Luizinho Lemos não vai utilizar nem ele, nem o Frank e nem o Léo Martins, que continuava ou que continua no elenco, mas deverão ser emprestados para outros clubes. Léo Martins tem 21 anos, Alfinete tem 19 e o Frank tem 20. Detalhe é que ele assinou um contrato profissional há 2 semanas e se apresentou no dia do aniversário de 20 anos. E agora eu agora ganha esse presente de grego porque não vai poder jogar a Série B1 do Carioca, não será aproveitado e com isso deve ser emprestado para alguém, Renan Mafra. E essas novidades aí? Complicado, né, Andrés? Porque o América vem fazendo um trabalho na base, no Sub-20, na verdade, tão bom desde o ano passado e você pensa, olha, talvez a Série B1, na verdade, na Série A, o Lúcio já subiu bastante garotos, nem todos ficaram ali na base, muitos voltaram para a equipe Sub-20, mas você pensa, olha, é uma boa oportunidade do América, pelo menos ter no seu elenco jogadores com qualidade. E assim, os 3 eu vejo que tem muita qualidade para ajudar de alguma maneira. Ah, não vai jogar... Estamos falando do Paulinho, lateral esquerdo, que foi revelação do Campeonato Carioca da Série A. Direito pelo público do futerio.net. O Paulinho não jogou um jogo na Série B1 ano passado, mas estava no elenco. E ali, ele demonstrou o seu talento, se mostrou um jogador mais pronto esse ano, e quando entrou, deu conta do recado. Então eu acho que, mesmo se nenhum deles jogasse, poderia ser importante a permanência deles. Dos 3, eu não vejo mais o Léo Martins com tanto futuro no América, e não pelo que ele joga, mas sim porque ele já é um atleta de 21 anos, ele não pode mais voltar para os juniores, eu não sei se o América vai utilizar ele no ano que vem. E pelo que eu vi do Léo Martins nas categorias de base, o talento dele era impressionante. O primeiro ano dele de juniores, ele era reserva, mas só que ele entrava todo jogo. E ele decidia jogos, ele tem uma bola parada muito boa. E inclusive, muitos queriam ele até no lugar do titular na ocasião, que era o Anderson Lato. Então, é um atleta que assim, eu tô vendo que é um talento que o América tá jogando fora. Isso eu falando só do Léo Martins. Aliás, por onde anda Anderson Lato, hein? No último Campeonato Carioca, ele esteve no elenco do Maricá. Mas acho que não chegou a entrar em campo. Mas enfim, então, falando do Léo Martins, que é um garoto que eu acompanho desde a base, eu vejo que é um talento que o América está desperdiçando. Por exemplo, jogo contra o Bom Sucesso, jogo que acabou rebaixando o América e o Bom Sucesso, eu vi que ele sentiu um pouco o peso do jogo, ele estava muito fora do jogo. O técnico do Ilha até deixou ele um pouco mais no segundo tempo, mas ele estava fora do jogo. Acontece, é um jogador muito jovem, mas eu vejo que ele tem um talento muito grande. Falando do Alfinete, o Alfinete que treinou boa parte da pré-temporada no time profissional, depois desceu novamente para os juniores, e foi muito bem no Campeonato Carioca de Juniores, e
como você disse, né, nessa matéria que fizemos, parecia que o alfinete seria utilizado até com mais frequência, porque ele entrou numa fogueira danada no último jogo contra o Bom Sucesso. Então, parecia que ele seria utilizado com mais frequência e o que foi que não aconteceu. Mesmo nunca tendo jogado no profissional, caso, volto a falar, mais emblemático é do Frank, porque ele era o capitão da base, o América chamou ele, assinou um contrato profissional e por opção do Luizinho Lemos, isso aí a gente tem que deixar claro que não tem nada a ver com as categorias de base e com a diretoria do América, por opção do Luizinho Lemos, ele não vai estar no time profissional, pelo menos esse ano. Pois é, Luizinho Lemos, o técnico, o grande Luizinho Tombo, ídolo da história do América, mas que não estará, portanto, contando com esses jogadores para a disputa do Campeonato Carioca de 2018, na Série B1 do estadual. São 7h45 aqui na Casa do Futebol Carioca. Agora, para você ligado aqui na transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net, é hora dele! Um giro pelo estado. Giro pelo estado com notícias rapidinhas das séries B1 e B2, começando com Sampaio Corrêa, que fechou com mais 2 reforços, o lateral esquerdo Márcio e o zagueiro Rodrigo Lacraia, que já estão treinando para a segundona. Rodrigo Lacraia tem 32 anos, estava no futebol capixaba, rodou por vários clubes do Rio. Já o Marcinho, jogou pelo Boa Vista, pelo São Gonçalo Esporte Clube e também pela Portuguesa. Sampaio que já tinha acertado com o Jorge e Guilherme os goleiros, lateral direito Wellington Júnior, zagueiros Roberto Júnior e Anderson Luiz e o volante Gama. Sampaio Corrêa também se reforçando com muita qualidade, hein, Burger, para essa Série B1, agora com o Lacraia chegando. Lacraia que é um bom zagueiro e que subiu aquela vez com o América de Três Rios para a segunda divisão do Carioca, ao lado de Tenente e Maromba, outros jogadores de apelidos muito legais. O Sampaio Corrêa trabalhando quietinho lá em Saquarema, tentando fazer um bom campeonato, como fez em 2016, tentando pela primeira vez um acesso que seria inédito de novo, para seletivas, não sei se é... Um acesso entre aspas. Exatamente. Né? Então, o Rômulo lá, que é o nosso... com 98 gols, né? Falta pouco. Falta pouco. Então, vamos tentando ver o que o Sampaio apronta para 2018. É verdade. Bom, trazendo agora uma informação do Gonçalense, o meio-campista Magé, de 21 anos, é um novo reforço da equipe, emprestado pela Portuguesa. Ele que jogava até o ano passado no time de juniores, esteve no Campeonato Brasileiro de Seleções na categoria e agora se junta ao volante Emerson Roque, outro jogador trazido pelo clube. Magé no Gonçalense, hein, o Renan Mafra? Gonçalense se reforçando aos pouquinhos, de maneira miudinha, para esse Campeonato Carioca da Série B1. E sem alarde, né? Mas assim, André, eu vejo que o Gonçalense desse ano, não tô falando que vai brigar por acesso, que vai chegar longe, mas... Isso falaremos mais adiante, do guia e tudo mais. Aí a galera vai poder chorar à vontade. Tá chegando ali, né? Tá conseguindo uns reforços pontuais, a Portuguesa tem uma boa base. Tô vendo um Gonçalense iniciando uma preparação pra Série B1 melhor esse ano do que foi no ano passado e no ano retrasado. Acho que o Gonçalense não é um passo de elefante, mas é um pequeno passo à frente que ele está dando em relação aos anos anteriores. Pois é sucesso então para o Gonçalense, que volta aí a campo para a Série B1 do Carioca a partir do próximo dia 19 de maio. Ontem lá em Rio das Ostras, aliás ontem em Casimiro de Abreu, o Casimiro venceu amistoso sobre o Rio das Ostras por 1-0, o gol de Luquinhas para o CAEC lá no estádio Birajara Reis. Casimiro que volta a campo amanhã contra o Americano em Macaé para um jogo treino às 3 da tarde. Casimiro então dando um passo importante também e uma boa vitória em cima do Rio das Ostras, que está afastado há muitos anos, né, do Campeonato Carioca profissional, né, ô Cláudio Borgo? Tá. Pera aí, rapidamente, nosso microfone deu uma pequena falhada, pode voltar agora, Borgo. Acredito que o Rio das Ostras entrou em campo com um time amador, que tá fora há muito tempo. Se salvo engano, já está até desfiliado lá da federação. Então é uma pena, porque tem um bom estádio lá em Rio das Ostras, que é uma pena ter uma praça onde um time tem um campo e não tem time. O famoso estádio Julieta Carvalho Viana. Exatamente. Que é o estádio do Rio das Ostras. Tinha o clássico antigamente, né, que era Rio das Ostras e Rio Ostrense. Era um jogo no Julieta Carvalho Viana e o outro, sabe onde?
na Arena Ostrão. Lembra disso? Isso, lembro. Rapaz. Acho que são um ou dois estádios que tem com o nome de mulher. Acho que tem lá em Marília. É verdade. Não, Marília é Bento de Abril. Mas enfim, tem alguns. Mas são poucos estádios, realmente. Tem um ou dois com o nome de mulher. Bem lembrado, Julieta Carvalho Viana. Só entrando nos parabéns. Sim. Sabe quem tá completando 95 anos hoje? Antônio Soares Calçada, ex-presidente do Vasco. E com uma lucidez daquela, hein? Abraço aí pro seu Calçada. Mandar um abraço pro meu irmão que me tá completando, não 95 anos, mas aniversário. Piada pronta pra Renan Mafra. Pois é. A bola quicando pra ele. Não, o irmão dele, sim, tá completando aí uma idade considerável, mas Cláudio Burger, né? Sim. A vovó vai bater um bolo depois. Tá bom. Sim. 7h50, parabéns ao irmão do Burger, 7h50 parabéns ao Antônio Soares Calçado. É isso aí, a eles também. 7h50 aqui no Fute Rio, fechando o nosso giro, Renan Mafra. A volta dos que não foram. Júlio Marinho, novo técnico do Duque de Caxias. Ele que vai substituir Mário Júnior, que deixou o cargo antes mesmo do começo da competição. 62 anos de idade tem o Júlio Marinho e que vai para a terceira segundona seguida com o Duque. Ele que passou pelo Americano, pelo Goitacás, pelo Angra, pela Cabo Friense, pelo Friburguense, inclusive já subindo de uma segunda com o Friburguense e que também passou pelo Boa Vista. É, portanto, o técnico do Duque para mais uma temporada, seu Renan. Bom treinador, grande treinador, só que o Duque, ele meio que começou a preparação dele um pouco perdido. Já anunciou alguns reforços, mas vem Mário Júnior, sai diretor de futebol. O Júlio Marinho, ele não é mágico. Eu me lembro quando ele pegou o Belfort Roxo pra treinar com um elenco que, meu Deus do céu, quando dava ele tinha um mínimo ali de preparação, quando na verdade o clube pagava todas as taxas necessárias, não esquecia o uniforme e tudo mais, ele entrava em campo e fazia bons jogos. Como ele deixou o clube, deixou fora da zona de rebaixamento. Mas depois o Belfort Roxo passou de não pagar os bordeiros, esqueceu o uniforme, tomando um montão de WO, ele teve que abandonar o barco, né? Mas assim, deixando ele trabalhar, vale lembrar que foi ele que levou o Duque de Caxias à semifinal da Taça Corcovado no ano retrasado e a taça na semifinal da Taça Santos Dumont no ano passado. 7h51 aqui no Fute Rio na geral, a última informação aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Vamos falar do Serrano. Cláudio Burger, você já ouviu o hino do Serrano? Nunca ouviu? Sim. Não estou lembrado. Então você vai ouvir agora. O hino do Serrano ilustrando o noticiário do Leão da Serra. Essa é a novidade, hein? Eu também não conhecia. Olha o Serrano chegando aqui no futerio.net. Serrano que tem mais um reforço, o volante Júlio, que estava no Novo Operário do Mato Grosso do Sul, 28 anos de idade, e que é mais um jogador que já se junta aí à equipe. Detalhe que ele já atuou aqui no Rio de Janeiro, América, Mangaratibense e São Cristóvão. O Júlio, que ano passado jogou pelo São Cristóvão, inclusive foi um dos grandes destaques da campanha do time. 10 jogos e 1 gol. Jogou também no Comercial de Mato Grosso do Sul, no Democrata de Minas Gerais. O Serrano também se preparando para essa Série B1 do Carioca, e o Marcelo Olímpio, que é o técnico, vai pensando esses reforços aí para disputa, hein? Ô Cláudio Burger. A gente torce pelo Serrano, que é outro clube também que tem uma história riquíssima e está numa cidade que tem uma história também, cidade imperial, que tem uma história muito bacana. Então, eu falei os últimos segundos aqui, não saiu quase nada. Peço desculpas, porque o locutor é um idiota, o switch estava desligado. Mas o que eu dizia é que o Júlio vai defender o Serrano, jogou muita bola no São Cristóvão ano passado e agora defende o clube. Se prossiga, Bruno. A gente torce por dias melhores do Serrano, né? Que tem uma história muito bacana, muito bonita no Campeonato Carioca e no Brasil, e numa cidade belíssima que é Petrópolis. Então a gente fica aqui na torcida esperando dias melhores e uma campanha fantástica pro Serrano. É isso aí. São 7h54, final do nosso Fute Rio na geral hoje mais cedo, porque já iremos pro estádio Newton Santos com Botafogo e Palmeiras, Vitor Costa e toda a equipe do futerio.net. Destaque final, Renan Mafra, no final do nosso programa de hoje. Vai pra essa
esse jogo de agora entre Botafogo e Palmeiras, o último time do Rio de Janeiro estreando na Série A. Esperamos que com mais uma vitória. Boa noite. Cláudio Burger, um abraço. Aliás, o seu destaque final. Ah, sim, a gente vai torcendo pra que a segunda rodada da Série C seja melhor pro Volta Redonda. Podemos desejar boa sorte? Claro, sem dúvida. Então, boa sorte ao Voltaço. Valeu. Um abraço, Burger. Boa noite. Abraço, boa noite, até sexta. Renan, um abraço também. Abraço, valeu. E voltaremos sexta-feira com o Fute Rio na geral. Você fica agora com Botafogo e Palmeiras, direto do estádio Newton Santos, com o Vitor Costa e toda a equipe do FuteRio.net. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado no Fute Rio na geral, agradecendo pela sua audiência, pelo seu carinho e por estar conosco até agora. Sexta-feira, a gente volta das 6 às 8 com mais notícia, debate, informação e opinião dos clubes cariocas. Obrigado a você que participou no Twitter e no Facebook e nas nossas redes sociais. O Fute Rio na geral é sempre um oferecimento de Furnas Criativos Design, Engearc Construções e Supermercados Gomes. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e fique na Rádio Fute Rio. Botafogo e Palmeiras a partir de agora aqui em futerio.net/rádio. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até sexta às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.